Querida igreja, seja a paz de Cristo sobre cada um de nós. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 22 até o 26. Nossa exposição nessa manhã da palavra de Deus tem como base o conceito reformado, o conceito cristão acerca da ceia do Senhor, a mesa da comunhão. Está registrado aqui em Marcos, também Lucas 22, Mateus 26. Paulo também escreve aos Coríntios sobre a ceia do Senhor. O nosso texto base está no Evangelho de Marcos. Leio, converso com as nossas crianças e então com os adultos acerca da importância da ceia do Senhor na nossa caminhada. Está escrito assim: E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: Tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nossas crianças sempre participam, elas servem conosco no culto. O culto é um santo trabalho, o culto é um santo serviço para o nosso dia de descanso. Deus nos deu esse privilégio, no dia do Senhor, descansar das nossas atividades. Muitas das nossas atividades são muito cansativas, envolvem muitas horas de trabalho, de concentração, mas o dia do Senhor é um dia em que o nosso trabalho maior é estar diante do Senhor. E não fazemos isso de maneira individual, fazemos isso de maneira pública, portas abertas, com famílias inclusive, uma coisa magnífica, belíssima também. Então as nossas crianças vêm junto e elas servem com os pais, elas são filhas da aliança. Então, como uma criança pode adorar a Deus no culto, né? Como o pai adora. O pai vem, canta hinos, ouve a palavra de Deus, acompanha as orações, nossas crianças também. E uma das formas, então, que é importantíssima no culto reformado, no culto protestante, no culto cristão, é o tempo da palavra de Deus. E nós adultos, nós recebemos a palavra de Deus pela condição que temos de absorver. O Espírito vai fazendo isso em nós, né? Também faz na vida das nossas crianças. Então, a rigor, nossas crianças até nem precisariam fazer isso que nós estamos sugerindo a elas. Elas podem servir a Deus com a condição que elas têm, com a condição intelectual que Deus já lhes deu. Mas nós contribuímos um pouco colocando a elas figuras, conceitos. E um dos conceitos nossos aqui, na pregação da palavra de Deus, é permitir que as nossas crianças façam ilustrações. Então, o pastor gostaria que as crianças que estão no culto hoje, aquelas que estão em casa também, ilustrem da seguinte maneira, o que o pastor gostaria que vocês crianças soubessem? O pastor gostaria que vocês crianças soubessem que em cima de uma mesa, um dia, Jesus disse para os seus discípulos: Isto aqui, este pão é o meu corpo, e este cálice é o meu sangue. Mas mesmo você que é criança sabe que o pão era pão, não é que o pão tinha virado o corpo. E não é também que o cálice de uva, que poderia ser suco de uva ou vinho, se tornaria em sangue. Jesus estava dizendo, crianças, para os seus discípulos, que aquilo simbolizava o seu corpo. Bom, se aquilo simbolizava o seu corpo, então, como é que vocês, crianças, poderiam entender como é que se alimenta de Cristo? Pão, suco, corpo e sangue. Isso era uma forma de Jesus falar para os seus discípulos que ele alimentaria a eles, que eles seriam alimentados dele, da sua pessoa. E simbolizou nesses dois elementos então. E o pastor quer dizer uma coisa para vocês hoje, que tem um jeito de vocês se alimentarem espiritualmente.
E esse jeito é esse aqui. Eu estou olhando para vocês, crianças que estão aqui. Mas vocês percebem que a gente não pode comer isso aqui? Não dá, né? Não é comida, mas é pão. Então como que é pão e não é comida? É porque aqui dentro está o alimento que vocês precisam. Estou olhando para as crianças, tá? Então o que o pastor gostaria que vocês desenhassem hoje? Desenhem uma mesa como essa que está aqui, mas desenhem a Bíblia em cima dela. E vocês lá, se vocês puderem, sentadinhos, se alimentando da palavra. Será que dá? Acho que dá, né? Então façam isso. Desenhem uma mesa e desenhem o alimento em cima da mesa. Quando Jesus falou com os discípulos, ele usou essas figuras. E um dia vocês participarão. Tenho certeza que vocês participarão. Mas hoje ainda não é a hora de participar. Porque precisa fazer a profissão de fé. Precisa ainda dizer, vocês ainda precisarão dizer ao mundo: nós somos crentes, nós nos alimentamos de Jesus. Aí vocês podem participar. Enquanto não chega este dia, vocês devem fazer, provavelmente, mais ou menos, do que alguém já fez. Lá no passado, lá no Antigo Testamento. Veja o que está escrito. Quando os seus filhos perguntarem: que rito é este? Isso era o rito da Páscoa, porque a ceia substituiu a Páscoa. A ceia é uma nova forma de nós expressarmos a Páscoa, que foi instituída como uma definição da libertação do povo. Então, assim que o povo foi liberto lá do Egito, se estabeleceu a Páscoa. E aí veja como é que Moisés escreve isso. Quando seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então hoje, talvez para vocês crianças, quando vocês olham para a mesa, né, da comunhão, que tem aqui dentro pedacinhos de pães e cálices de suco de uva, talvez vocês perguntem: o que é isso? O que é isso, pai? O que é isso, mãe? Por que uma vez por mês tem isso lá na igreja da Lapa? Olha, hoje tem. Por que isso? Então o pastor está querendo dizer isso para vocês. Isso é uma das maneiras de Jesus dizer: vocês estão livres. Vocês estão livres. Tá bom? Tá bom, crianças? Então isso aqui quer dizer um pouco disso. Esse povo aqui é um povo livre, viu, crianças? Mas livre. Vocês ainda são pequenininhas, muitas de vocês são novinhas, vocês ainda não sabem do poder do pecado, vocês ainda não sabem do poder de Satanás, de cegar as pessoas, de tentar pessoas. Mas os seus pais estão livres daquilo que Satanás queria fazer com eles, mas não vai fazer. Não vai fazer porque Jesus libertou. Por isso tem uma ceia, para nos lembrar disso. Isso é para as crianças. Eu sei que os adultos sabem de todas essas coisas, mas as crianças precisam começar cedo a aprender, desde cedo, entender que isso aqui não é um rito só. Isso aqui é uma coisa grande, magnífica, maravilhosa. Meu Deus, tão grande que às vezes eu me pergunto: será que eu vejo tudo que está aqui? Pois é. Pois Jesus queria que os seus discípulos vissem coisas que estavam além dos seus olhos. E então estabelece esta ceia e explica para eles, né, um pouco do que ele está fazendo ali. Então eu quero falar sobre 3 coisas aqui com os adultos. Primeiro, a relação de Jesus, a pessoa de Jesus, o corpo de Jesus relacionado ao pão. Depois, o sangue de Jesus relacionado ao fruto da videira. E por fim, uma última coisa que ele diz aqui nessa passagem, que é sobre uma coisa que não aconteceu ainda. Ainda vai acontecer. Tem algo relacionado à ceia que ainda não aconteceu. E que aí não... Se as crianças não conseguem entender tudo o que está aqui, nós adultos também não conseguimos entender tudo o que está nessa proposta escatológica, essa proposta lá para aqueles tempos, né? Mas a Bíblia já nos deixa alguns insights que nos ajudam a entender. Então eu quero deixar isso para início aqui da nossa conversa. E também trazer uma outra ideia que é preocupante, eu acho, e eu gostaria que você pensasse nisso. A ceia do Senhor já foi algo assim de muita importância na vida da igreja. Os mais antigos devem se lembrar, nos anos 60, 70, aqueles que estão na fé há mais tempo, sabem que o dia da ceia era o dia que ninguém ficava em casa. O dia da ceia, em algum outro momento, talvez não desse, alguma coisa poderia atrapalhar, mas
Não participar da ceia no dia da ceia era algo difícil de explicar. Talvez só enfermidades muito graves, situações muito anômalas, mas faltar no dia da ceia do Senhor era uma coisa inexplicável, injustificável. Você já notou que hoje não está mais tanto assim? Hoje já está tão mais comum participar, não participar. Se eu vou para a igreja e tem ceia, eu participo, porque eu sou crente. Imagina que eu não vou participar. Se eu não participar, alguém pode perguntar, será que ele está em pecado? Então eu pego, mesmo que às vezes até esteja em pecado, mas eu pego, porque imagina alguém do lado pensar, não, hoje não vou participar da ceia, então eu participo. São motivos assim que nos levam à ceia? Ou, de repente, não, eu vou participar da ceia porque eu não li a Bíblia na semana, também não orei, na verdade até estava mais nervoso do que eu sou, as coisas estão meio erradas. Eu vou participar da ceia e as coisas vão melhorar um pouco, porque aí o Espírito de Deus vai me mudar. Será que é esse o motivo da gente participar da ceia? Ou será que a gente participa da ceia como não faz nenhum mal? Vou participar. Participo porque deve fazer algum tipo de bem. Eu não sei exatamente o que bem pode fazer, mas eu vou fazer, porque vou participar, porque se todos os outros estão participando, né? Por que eu não vou participar? Então eu participo. São esses os motivos? São essas as matrizes de pensamento da nossa dialogalidade com Deus através do sacramento, a ceia do Senhor? Talvez não, mas talvez sim. Eu digo isso a partir de algumas pesquisas feitas nos últimos tempos. A ceia do Senhor já foi considerado pela igreja algo muito importante. Hoje parece não ser mais tão importante para muita gente. E por quê? De onde vem isso? Por que é que se relativiza? Por que é que se enfraquece esse conceito tão grande, um sacramento? Bom, a ceia do Senhor, ela não é alguma coisa fraca ou imperceptível dentro de um culto contemplativo, celebrativo. Provavelmente é porque os cultos também estão fragilizados. Então, quando você começa a ter culto do bebê, culto da evangelização, culto disso, culto daquilo, culto da prosperidade, onde é que entra a ceia no culto da prosperidade? Né? Então, enfraquece-se um sacramento, porque provavelmente o sistema de culto em muitas igrejas já esteja completamente afetado, completamente mudado em essência, deixando de ser um culto de adoração ao Senhor, um serviço santo, para ser um evento que eu avalio. Se for bom, eu volto. Se não for bom, eu paro de ir. Não importa se tem ceia ou não tem ceia. E então, em meio a essa fragilidade muito grande, pessoas estão naufragando na fé. Pessoas estão perdidas, porque elas se perderam no senso de adoração, e dentro do senso de adoração, elas já não vivem mais um dos sacramentos, que é a ceia do Senhor. Então, por isso, a importância de pensarmos nisso. E qual é a relação, então, que Jesus diz? Vamos para o texto e pensar aqui. Vejam só, uma coisa importante. Essa ceia de Jesus, ela é um pouquinho diferente da nossa aqui, porque a nossa está dentro, em termos de prática, dentro do culto a Deus. Então nós podemos fazer uma transposição, é uma palavra que vem da música, uma certa transposição. Nós poderíamos dizer assim: enquanto nós estamos nos alimentando da palavra de Deus, enquanto estamos comendo, como eu brinquei com as crianças, é comida, mas não é comida, como é? É um alimento. Enquanto estamos nos alimentando da palavra de Deus, nós vamos participar da ceia do Senhor. Por isso que a ceia do Senhor é parte do culto. Por isso que, vejam como nas coisas práticas isso é importante. O culto do Senhor, o culto ao Senhor tem a ceia nele. Então vamos imaginar, nós estamos aqui num culto, hipoteticamente, e alguém está trabalhando dentro da igreja em outro lugar. Pode participar da ceia do Senhor? O ideal é que não. O ideal é que quem participa da ceia do Senhor é quem está adorando ao Senhor. Enquanto estou adorando ao Senhor, eu participo. Você percebe? Como isso tem implicação? Hipoteticamente, nós não temos os diáconos lá na frente, trabalhando lá na frente, e estão fazendo um serviço importante, santo. Nós levamos a ceia lá para eles, lá? Não.
E não por quê? Porque eles não estão adorando nesse momento culticamente. Eles estão numa escala, fazendo um serviço que precisa ser feito. Mas a ceia não é uma coisa à parte do culto. A ceia é dentro do culto, faz parte do culto. Ela não é à parte, ela faz parte. Por isso, enquanto comiam, Jesus pegou um pão. Estavam comendo outros alimentos. Jesus pegou um pão, abençoou, partiu esse pão, ou seja, mais ou menos era um pão grande, como se fosse um pão ou comprido ou redondo, mas partiu o pão e diz isso: tomem, isto é o meu corpo. E aí fica a pergunta, mas por que é que Jesus disse, isso aqui é o meu corpo? Qual a relação do pão que ele pegou com o seu corpo? A relação tem a ver com o que ele havia dito em outro momento. Isso foi João que registrou. João registrou uma frase de Jesus, uma fala de Jesus. E é essa daqui: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Isso está dentro de um contexto que Jesus está multiplicando pães. Não é um contexto tão próximo, mas está perto de uma passagem que Jesus multiplica pães. E quando Jesus multiplica os pães, ele diz assim: olha, foi Deus que mandou o maná lá no passado. E eu era aquele maná. É isso que Jesus está dizendo. Eu sou o pão vivo. Então, quando ele parte o pão e diz, isto é o meu corpo, ele está dizendo, eu sou a vida. Vocês vão se alimentar da minha vida. Percebe que ele não só partiu um pão e disse, comam. Ele disse, tomem de mim. Ele disse, vivam por mim. Ele disse, a única maneira de vocês viverem é pela minha vida. É isso que ele quis dizer. Então, quando partiu o pão e disse, isto é o meu corpo, ele está fazendo referência a essa ideia que ele já havia dito, eu sou o pão. E eu sou um pão vivo. Eu não sou um pão de farinha, de sal. Eu sou um pão vivo. E o contexto, a ideia que leva a gente a pensar, que pão vivo é esse? Então, Paulo usa uma outra expressão para falar da importância. Paulo diz, falando aos coríntios, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Então, quando Jesus toma o pão, parte o pão e diz, isto é o meu corpo, ele está simbolizando nisso um corpo vivo entregue. É por isso que ele morreu na cruz. O corpo vivo entregue. O corpo vivo dado. O corpo vivo que seria um alimento. Parecia morto na cruz, mas não ficou morto na cruz. Quando Jesus diz, eu sou o pão vivo, o contexto de vivo aqui é alguma coisa que a morte não pode deter. É para além da morte. Eu sou o pão para além da morte. Eu sou esse pão. Eu sou o seu pão. É isso que Jesus quis dizer. Vejam a importância de nós participarmos da ceia do Senhor hoje. Imaginem vocês, os presbíteros vão distribuir, chega a ceia, você olha para a ceia, o pão, e você vai esperar até a gente comer todos juntos, né? Que é como a gente sempre faz. O que é que está na sua mão? É um pão que se mexe porque é vivo? Não. Porque ele é um memorial, ele é um símbolo. Mas este símbolo está mostrando a você que assim como você precisa se alimentar do pão físico, você só vive se alimentar de Jesus, senão você não vive. Por isso ele disse, façam isso em memória de mim. Jesus é o centro da ceia. O seu corpo, o seu sangue, a sua palavra é o centro. Por isso, o pastor pediu para as crianças desenharem uma mesa e uma Bíblia em cima. Porque não tem alimento mais completo do que a Bíblia. Para as nossas crianças, não tem nada mais importante na vida delas do que a Bíblia. É a Bíblia que vai levá-las para frente. É a Bíblia que vai avançá-las no caminho, na caminhada cristã. E eu retomo um exemplo. Nessa semana, a nossa UMP se reuniu lá na casa do Léo, nosso presidente, para estudar em um livro, O Peregrino, de John Bunyan, e para conversar com os nossos jovens sobre caminhada cristã.
Como é que será que está a caminhada cristã dos nossos jovens, presidente? Será que eles estão lendo a Bíblia durante a semana? Será que eles estão orando ao Senhor em momentos devocionais? Como é que vocês estão, queridos jovens, os jovens que são o pulmão da igreja? Porque, meus irmãos, queridos jovens, se vocês jovens não estiverem tendo tempo de devocional, não estiverem lendo as Escrituras, então nosso pulmão está meio fraco. Então, talvez os adultos também não estejam. Já pensou nós sermos uma igreja que não lê as Escrituras e não ora? Significa que nós estamos estagnados espiritualmente. Já pensou uma igreja grande, cheia, bonita, de gente parada? Era isso que Bunyan estava dizendo. Cristianismo é uma caminhada, cristianismo é um movimento. E o nosso movimento implica em responsabilidades. O nosso movimento implica em nos alimentarmos para nos movimentar. É o único jeito. Aí você pode pensar assim, não, mas talvez seja só eu que esteja estagnado, só eu que esteja parado. Todos esses outros aí são crentes, uma barbaridade, e leem a Bíblia e oram. Quem confia numa tese dessas? Irmãos, provavelmente nós sejamos todos nós muito parecidos nas nossas práticas. Provavelmente. Então, nós temos de refletir sobre isso. Por isso eu perguntei aos jovens, nós fizemos muitas perguntas, né? Uma das perguntas que eu fiz lá é, já pensou se você está parado, estagnado na sua caminhada cristã? E aí, mas como é que a gente avalia uma caminhada cristã parada ou em movimento? Avalie a sua última semana. Provavelmente você é crente como foi na última semana. Isso é bom ou ruim para você? Você é crente como foi na última semana. A não ser que tenha acontecido alguma coisa muito grande, muito diferente. Mas se você tem o hábito de orar, você orou na última semana. Se você tem o hábito de ler a Bíblia, você leu a Bíblia na última semana. Se você tem o hábito de ajudar pessoas, você ajudou na última semana. Se você tem o hábito de ter tempo para conversar com Deus, você fez isso nessa última semana. Se você não tem, você não fez. Simples assim, desculpa a minha franqueza. Mas é assim. A gente só avalia olhando e avaliando as nossas ações. Jesus estava querendo que os discípulos avaliassem uma nova perspectiva de vida daqui para frente. E isso passava pela sua pessoa. Isso passava pela sua entrega. Ele queria que os discípulos soubessem que eles só viveriam por ele ou morreriam. Eu sei que hoje é estranho pensar, será que a minha vida cristã fica estagnada só porque eu não leio a Bíblia? Só porque eu não oro? Você tem uma justificativa melhor? Para dizer que está avançando, evoluindo, sem o alimento básico e necessário? Sem a relação aberta que nós temos que ter para com Deus? Pode ser que haja, mas eu ainda não encontrei. Algo me diz que talvez não haja. Não sei. Jesus está tratando coisas sérias com os discípulos, dizendo, vem cá, vamos sentar e vamos ver como é que está a nossa vida. Do que é que vocês vão viver? Vocês vão viver da minha palavra? Ou vocês vão viver de outras coisas? Você tem coragem para dizer, pensando aqui, Jesus falando com seus discípulos, você tem coragem para achar um outro caminho de vida, um outro alimento que não eu? Se você tem. Mas talvez não haja mesmo. Isso tem a ver com a ceia do Senhor. Eu sou o pão da vida, ele disse. Aí vem uma outra inserção de Jesus aqui, que já não é mais acerca de pão, mas acerca do sangue, né? Então Jesus se relaciona aqui tendo o corpo como o pão e o sangue como o suco de uva, como o sangue. E isso tem uma coisa muito importante também. Se você olhar para o texto, você vai ver. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então ele disse, isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Mas que aliança é essa, meu Deus do céu? De onde vem isso? De novo, isso vem lá do Antigo Testamento, isso vem de um momento em que Moisés, depois de Deus orientar sobre toda a sua saída, já havia tido muitas pragas, estava prestes a ter a 10ª praga, tem a instituição aqui da Páscoa, tem o momento da aliança, do acordo, tem a saída do Egito para prestar culto lá no deserto, e então, veja o que Moisés diz, isso está relatado em Êxodo, não precisa abrir o texto, mas você vai entender quando eu ler. Então Moisés tomou aquele sangue e aspergiu sobre o povo, imaginem vocês, ele deve ter jogado o sangue por cima das pessoas, e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras.
Agora imagine você está lá e Moisés joga o sangue cai sobre o teu braço. E você fica com aquilo, o sangue do animal em você. Essa era a ideia, do sangue no umbral das portas para que os primogênitos não morressem. Em todas as casas que foi colocado sangue sobre o umbral, o filho mais velho não morreu. Em todas as casas em que não houve o sangue no umbral, o filho mais velho morreu. Então o sangue era para a vida. O sangue era a única condição de sobreviver. Aqui o sangue era uma questão de sobrevivência. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, tem um jeito de vocês sobreviverem, é o meu sangue. Não é o sangue do animal, é o meu sangue. Então o sangue de Jesus propicia ou permite que você viva. O sangue derramado é a palavra de Deus, eu não esqueci da aliança, eu sou fiel às minhas promessas. Você vai viver, porque o filho morreu. Então, quando Jesus diz, este é o meu sangue, sangue da nova aliança, sangue da aliança, ele está dizendo isso. Sua vida cristã está garantida. A sua fé foi dada, porque ele, aos filhos da aliança, ele deu fé. Nós temos uma fé que não é uma obra nossa, ele nos deu. Por quê? Porque somos escolhidos desde antes da fundação do mundo. Para exercitar dentro da aliança a nossa fé. A fé cabe dentro da aliança só. É só para quem tem aliança a fé. Então olha como Jesus trata isso. Em favor de muitos, não diz em favor de todos também, mas em favor de muitos. O bom é que eu e você somos parte desses muitos, né? Por isso nós temos a ceia do Senhor, para participar com alegria, com gratidão, porque ela nos lembra duas coisas fundamentais, a terceira eu já vou falar, duas coisas fundamentais. Jesus é o único alimento que nos mantém vivos. Por isso que ele mesmo disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus Cristo é a única condição de sobrevivermos. O alimento que Ele é a única condição de sobrevivermos. E enquanto nos alimentamos de Cristo, somos lembrados que estamos dentro de uma aliança com Deus. E essa aliança é no sangue do Cordeiro. Por isso Moisés disse isso, e por isso também o autor aos Hebreus disse, e por isso que ele disse, é o meu sangue. Jesus é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo da primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, em todo ato de ceia, nós temos isso, promessa da herança eterna. Alguns homens pensam coisas sobre a ceia do Senhor, e eu resgato aqui alguns nomes aqui de pessoas que vão analisando esse sacramento que é a ceia do Senhor. Um homem chamado Louis Berkhof, autor de livros de teologia sistemática, os estudantes aí de teologia, Red, Botic, lá no IBEL, estão lendo Berkhof já lá, Botic, então, né? Berkhof é um livrão muito bom. Ele diz, a ceia do Senhor é um meio de graça instituído por Cristo, no qual Ele se apresenta aos crentes de maneira especial, fortalecendo a sua fé e comunhão com Ele e com outros membros do corpo de Cristo. Então este homem disse, olha, se você participar da ceia do Senhor, se você der importância a isso, olha o que vai acontecer com você. É a palavra do Louis Berkhof, né? Ele diz, sua fé vai ser fortalecida. Sua comunhão com Ele vai ser fortalecida. E sua comunhão com os seus irmãos vai ser fortalecida. Benefícios de participar da ceia do Senhor. Melhora bastante a nossa vida com Deus e melhora bastante a nossa vida com os nossos irmãos. Quer ver outra pessoa que também citou, falando sobre a ceia do Senhor? Jonathan Edwards, que eu cito de vez em quando aqui. Ele diz, na ceia do Senhor, Cristo se manifesta de maneira especial ao crente. Olha o que ele faz pelo crente. Jonathan Edwards dizendo, nutrindo a sua alma, confirmando a sua fé pela comunhão de seu corpo e sangue, representados pelo pão e o vinho. Então Berkhof diz, olha, sua vida melhora muito com Deus. Jonathan Edwards diz, Deus vai tratar você de maneira diferente quando você participa. Claro que não está fazendo como uma regrinha. Participei, me tratou melhor. Não participei, me tratou mal. Não é assim.
Mas está dizendo, olha, da parte de Deus, essa é a interpretação de Jonathan Edwards. Você terá sua alma nutrida e sua fé confirmada por isso. Coisas simples, mas outros homens também que trabalharam esse conceito da ceia do Senhor como uma confirmação. Teve um homem chamado Hermann Witsius, a gente quase não ouve dele, ele é um teólogo do século XVII. Ele diz assim, 17, 18, ele diz: na ceia, Cristo se entrega a nós. Siga um raciocínio para ver como é profundo. Cristo se entrega a nós por meio destes elementos: o pão e o vinho, não como uma mera lembrança, porque quando a gente diz assim, vamos fazer isso em memória de Cristo, parece que nós só estamos lembrando que Cristo um dia instituiu a ceia aos seus discípulos, né? Mas Witsius diz assim, não como uma mera lembrança, mas como um verdadeiro alimento espiritual para as nossas almas, confirmando assim a nossa união com Ele. Ou seja, cada vez que o presbítero passa e deixa o pão, você está confirmando sua união com Ele. Cada vez que o presbítero passa e deixa o cálice de uva, você está confirmando, você está unido a Cristo. Ninguém pode te separar dele. Ninguém pode te arrancar dos seus braços, se pudéssemos usar essa expressão. Ninguém pode te separar do som da sua voz. Ninguém pode te separar do amor com que ele te amou. Ninguém. E todas as vezes que você participa, você está confirmando isso. Bom demais. Agora, já pensou eu não ligar para isso? Por que eu tenho que confirmar minha união com Cristo? Por que eu preciso ter essa união com os meus irmãos? Por que eu tenho que participar disso? Isso está mais para um rito, um ritual. Isso é uma coisa que não me diz respeito. Será que não é por conta da prática da última semana de vida, da nossa vida? A gente começa a olhar as nossas semanas, a última semana pode não ter sido uma semana tão intensa espiritualmente, a outra também não tanto, a outra, de repente a gente vai descobrir que a nossa vida está estagnada na fé e a gente já não dá mais importância a coisas que são mega importantes. A ceia do Senhor é uma delas. Por isso, entre os pesquisadores, eu trabalho com um grupo de pesquisadores, trabalho com 2 grupos, um europeu e um americano. Nós estamos desesperados por pregar à igreja a importância dos sacramentos, porque parece que a igreja dos últimos tempos não liga mais para os sacramentos. O batismo pode ser qualquer coisa, o batismo pode ser pela emoção, igrejas estão dizendo, enchendo, colocando grupos de louvores magníficos e fazendo grandes festas espirituais, e ao final dizendo assim, batiza-te no Senhor, e então nós estaremos juntos, toma essa decisão agora. E as pessoas levadas pela violenta emoção são batizadas. Batismo é um sacramento. Batismo tem a ver com pensar o que é aquilo, o que é a marca. Pessoas estão brigando por aí, discutindo sobre formas. Um diz que é com muita água, pouca água, sem água. Marcas de uma igreja idônea, correta administração dos sacramentos. Um deles é o batismo, o segundo é a ceia. Por isso que quando nós ministramos a ceia, nós dizemos assim, olha, é mesa de comunhão. E eu às vezes uso uma expressão que pode até parecer antipática, sem querer ser, mas pode parecer. A mesa da comunhão não é um ato gentil da igreja para com os visitantes ou para com qualquer pessoa. Ela não é. A mesa da comunhão, ela é um convite aos crentes que professam a sua vida em Cristo, que a sua vida está escondida em Cristo. E então, trago um recorte histórico de Jonathan Edwards, esse homem que eu citei agora há pouco. Jonathan Edwards era pastor na igreja congregacional de Northampton, nos Estados Unidos. No nordeste dos Estados Unidos. Isso é o ano de 1740 e poucos, quase 50. Ele é pastor daquela igreja e em determinado dia ele começou a conversar com a igreja e dizer assim, olha, a ceia do Senhor é um ato sério, importante. Não é só porque eu sou membro da igreja que eu participo da igreja. É porque eu sou crente que eu participo da igreja, da mesa, da comunhão. Não é porque assim, o dia da ceia é tal dia, então eu vou, já que eu sou membro, eu participo. Não. Precisa confessar seus pecados, precisa se preparar para a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é uma coisa que se pratica porque é um costume nosso. E então ele começou a trabalhar dentro da sua igreja, dizer assim, não é só porque você é membro da igreja que você tem o direito de participar da ceia do Senhor.
Alguns direitos parecem coisas lícitas, mas nem tudo que é lícito convém. Cheio de pecados, cheio de ódios, cheio de mágoas, cheio de brigas, cheio de vinganças, cheio de todas as coisas que normalmente estão nos nossos corações. E então eu participo da mesa do Senhor só porque mas eu sou membro. Edward dizia, não. Precisa considerar, precisa pensar. Se sabe que por causa disso, ele foi demitido da sua igreja. Porque ele disse, a ceia do Senhor não é uma coisa assim para se participar sem preocupar, não. Isso aqui é um momento de grande preocupação. Isso aqui é o simbolismo, isso aqui é a lembrança, isso aqui é o memorial, isso aqui é a verdade. Isso aqui é Cristo dizendo, eu me entreguei por vocês. O meu corpo, o meu sangue. Se nós não conseguirmos participar dessa maneira, é melhor não participar. Era isso que Edward dizia. A igreja não gostou e o demitiu. Ele foi embora. E ficou na história uma igreja que demitiu o seu pastor porque ele dizia crente participa da ceia do Senhor, não membro que tem o nome. O membro ele deve ser crente, mas acontece que às vezes só o nome é crente lá no hall de membros. As pessoas têm práticas extremamente mundanas, mas elas vêm e participam como se fosse uma coisa normal. A ceia do Senhor é para grande consideração. E aí vem a terceira coisa. A terceira coisa tem a ver com o futuro. Porque aqui está escrito, em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Isso está escrito em Marcos. E eu citei no culto anterior. Em Mateus, Jesus diz, beberei convosco no reino de Deus. Pode acreditar. Será com ele mesmo, em algum momento que não está bem claro para nós. Tem muitas discussões sobre isso, alguns chegam a pensar que o convosco é agora, esse nosso tempo. Mas numa perspectiva escatológica, tem a ver com alguma coisa nova ainda no reino do nosso Deus, que nós só saberemos quando chegarmos lá, depois da morte. Então eis a ceia, o que ela é para nós. Para as crianças, eu quis que eles pensassem, sim, isso aqui é um alimento que eles não entendem direito ainda e que pode ser simbolizado pela Bíblia para eles. Nós que já temos a Bíblia e nos alimentamos da Bíblia, podemos participar da ceia. Porque a ceia é uma evidência de confirmação, primeiro, de que existe um pão vivo sendo entregue todos os dias. E de que existe uma aliança sendo preservada pelo mediador da aliança. Então, quando nós participamos, no nosso caso aqui, 12 vezes por ano, que é a participação nossa em quem vem no culto da manhã, no culto da noite, no terceiro domingo, mas alguns de vocês participam no primeiro domingo e no terceiro domingo à noite. Então dá 24 ceias. É bastante ceia. Para a gente tomar com consciência, né? Não podemos acumular contra nós que participamos de ceias e mais ceias, sem levar em conta a reverência, o temor, a seriedade, a confissão de pecados, a busca pela santidade. É muito sério. Não é algo para ser feito como quem escolhe uma comida num self-service. É algo para ser feito, executado como quem está feliz, jubiloso, porque foi chamado à mesa da comunhão. Por isso eu não posso tratar a mesa da comunhão com descaso, nunca. Então eu gostaria de deixar uma tarefinha aqui para você, para nós, para todos nós. Muitos de nós vêm à igreja todos os domingos. Eu conheço vocês, a maioria, eu sei, a maioria vem todos os domingos. Mas me permitam dizer também, como eu conheço a maioria de vocês, muitos não vêm à igreja todos os domingos. Primeiro eu gostaria que você estivesse sempre cultuando ao Senhor, todos os domingos. Se não puder vir em todos os domingos, não perca a ceia pelo menos para o seu próprio bem. Se o Espírito aplicar isso ao seu coração como verdade, leve isso a sério. Tá? Não trate a ceia como, opa, hoje tem ceia, vou participar então. Viu? Pode ser que a sua alma esteja sendo nutrida ou não nutrida. Pode ser que a tua fé esteja sendo fortalecida ou não fortalecida. Pode ser que a sua vida dentro da sua casa esteja sendo influenciada positivamente ou negativamente por atitudes assim. Repito, ceia do Senhor aqui, primeiro domingo de manhã. Ceia do Senhor aqui, terceiro domingo à noite. Só se estiver muito doente, não puder caminhar, não tiver jeito de sair de casa, inundou a casa, não tem barco para te trazer à igreja, aí não vem, não precisa, tá? Está dispensado. Se não, venha, por favor, faça o favor.
Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus de glória, Deus grande e poderoso, que não economiza nas suas palavras para nos levar para perto de Ti. Que amor é este? Quão grande amor! Fala de coisas passadas, fala de coisas presentes, fala do futuro. E nós, Senhor, amados por Ti, como reagimos? Como reagimos à Tua palavra, à instrução da Tua palavra? Oh Deus, eu sei que o Senhor está fazendo uma obra grande na vida de muitos irmãos, eu sei. E louvo o Teu nome por isso. Grande é o Senhor por conduzir a nós pecadores a Ti. Nós tão pecadores a Ti, tão santo. Mas eu Te louvo por isso. Porque o Senhor perdoa os nossos pecados pelo sacrifício da cruz. Nos alimenta de uma maneira mais plena do que o pão nos alimenta aqui nessa vida. E nos mostra uma aliança no Seu sangue. Que aliança é essa? E nós vivendo dentro dessa aliança, ainda com a esperança de usufruir disso lá na eternidade. Realmente grandes coisas fez o Senhor por nós, estamos muito alegres por isso. Grandes coisas, continua a fazer, continua a nos trazer para perto, continua a concentrar nosso coração, nossa mente em Ti. E se houver alguém que esteja distraído, talvez em relação a essas coisas tão sublimes, que o Teu Santo Espírito contribua de maneira que seu coração e sua mente estejam cativas a Ti, Senhor. Só o Senhor pode fazer isso, mas este é o Teu poder. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!